Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente eu postei um vídeo aqui intitulado Não Seja Homem de Verdade, sobre a condição masculina nos dias de hoje e como assumir certas condições antes tidas meramente como masculinas acabaram se tornando um problema na vida do cidadão comum, na vida do homem mediano. Então achei interessante explicar melhor isso, porque para algumas pessoas eu percebi ficou parecendo algo meio como abandono da masculinidade. Não é necessariamente abandono da masculinidade, ou melhor, abandono de quem você é e do que você acredita. Mas sim que os tempos são outros, né? Os tempos mudaram, as coisas mudam, e o mundo atual em que vivemos, ele não comporta a defesa, a atuação, nossa existência, nossa conduta, da forma como os homens anteriormente se conduziam sua vida privada, sua vida familiar, sua vida negocial, sua vida funcional, mais ou menos dessa forma, era a sua vida em comunidade, onde havia aquela coisa de expor crenças com uma certa tranquilidade. O cidadão crença em tudo, né? O cidadão expunha ali sua crença social, sua crença política, sua crença futebolística, ou seja, ele realmente sentava na mesa de um bar com os colegas ou numa ceia de Natal com a família e ali ele se deixava ser ele mesmo e assumia suas características diante dos demais. Isso não é interessante, cara. Na verdade, nunca foi, nem antes e muito menos nos dias de hoje. Eu recordei de O Mágico de Oz. Eu gosto muito de literatura infantil, porque a literatura infantil clássica, ela mostrava o mundo como ele é. A vida era dura, o mundo era cruel. Eu já falei aqui, por exemplo, anteriormente sobre o Mini Imaginário de Andersen, sobre o Pinóquio de Carlo Collodi, e como são cruéis aquelas histórias e como crianças cresciam consumindo aquelas histórias, hoje, né, consideradas de certa forma cruéis. E o Mágico de Oz também entra um pouco nisso. E o autor, o Frank Baum, também com o tempo entrou meio que, caiu, né, meio que em desgraça e no cancelamento, como tantos autores por aí, a exemplo entre nós do Monteiro Lobato. Frank Baum também foi acusado de racismo. Eu não nego o racismo dessas pessoas, mas eu meio que passo o pano para o espírito do tempo em que eles viviam. Eram outros tempos. Seria aquilo que a gente fala, né, o Zagstein do alemão, o espírito do tempo em que eles se encontravam. Aqui em O Mágico de Oz a gente conhece um pouco da história de cada personagem. E o Homem de Lata, ele tem uma história bem interessante, porque ele já foi homem um dia. E ele era lenhador e muito apaixonado por uma garota de uma raça específica da grande fauna que existe em O Mágico de Oz, uma moça que não é bem humanoide, mas ele era apaixonado por essa moça. Então ele começou a cortejá-la, só que essa moça ela servia de faz-tudo, de factotum, para uma senhora muito preguiçosa. Então, se ela se casasse, essa senhora muito preguiçosa iria perder a empregada grátis. Então, o que é que aconteceu? Essa senhora fez um acordo com a bruxa má do leste para que o casamento não acontecesse. Qual foi a saída para isso ocorrer? O Homem de Lata, antes de ser Homem de Lata, ele sempre iria sofrendo acidentes que adiariam o casamento. Então, certo dia, enquanto lenhava, ele perdeu um braço. Então, ele procurou um latoeiro, e o latoeiro fez um braço de lata para ele. Depois a perna, depois uma segunda perna. Um dia ele perdeu a cabeça e fizeram uma cabeça de metal para ele. Só que um dia no acidente ele teve o tronco partido. Então quando fizeram um novo tronco, não deu para colocar o coração. Ele ficou sem paixão, sem amor, perdeu o interesse pela garota por quem ele era apaixonado e foi apenas viver na floresta mecanicamente, derrubando várias árvores como um androide, como um ser mecânico
que ele se tornou. Isso tem muito a ver com a gente, cara, de certa forma. O homem dilata por entrega à paixão, pagou, né, como a gente diz hoje, tancou o risco de assumir essa paixão e se tornou um androide, um ser mecânico, um homem dilata que passava a vida apenas mecanicamente, sem mais nem saber por que sentido, lenhando árvores por uma crença na paixão, uma crença no amor em uma mulher. Isso diz algo interessante, tá? Devemos viver sem amor e sem paixão? Cara, talvez tenhamos chegado a esse ponto onde não de viver sem amor e sem paixões, mas não nos entregarmos a esses amores, a essas paixões, sabermos meditar sobre isso e mais do que nunca, no tempo em que vivemos, sabermos nos disciplinar para que essas paixões não nos absorvam e a gente não termine como um homem de lata, sem cérebro, sem coração, todo machucado, todo refeito, vivendo mecanicamente como um androide, apenas derrubando árvores para alguém, que foi o que aconteceu com ele aqui. Isso serve para o amor, isso serve para a paixão, isso serve para a libido, principalmente, né? Eu gosto de dizer que 99% dos problemas que eu tive na minha vida, na juventude, foi em razão de libido. Se não fosse a libido, se eu conseguisse mantê-la sob controle, tivesse tido, não sei, uma boa mentoria sobre isso na juventude, eu teria evitado muita dor de cabeça e muito problema, coisas que cansaram muito meu espírito e meu psicológico. E paixões de todas as áreas, e hoje em dia também destaco inclusive a política, né? Paixão política, você tem ali seus ideais, como eu tenho, por exemplo, eu tenho ideais liberais conservadores, de certa forma, embora eu não acredito que esses ideais vingarão por aqui um dia, mas eu também não endosso essa paixão. Eu não estou na defesa dessa paixão e tento, na verdade, não deixar esses ideais, essa visão de mundo, se tornar uma paixão, se tornar uma crença que possa custar minha paz, minha tranquilidade e no país onde vivemos hoje em dia, né, até mesmo nossa liberdade, cara. Certas defesas de crenças políticas podem tomar sua liberdade. Certos mergulhos de cabeça em paixões carnais podem fazer com você o que aconteceu aqui com o Homem de Lata. Você vai acabar como um mero androide, né? A gente já está numa roda de ratos aí sem fim, mas a gente desfruta pelo menos de um cérebro, pelo menos algumas pessoas, e de um coração. Então o medo que faz é que nos entregando, mas ainda paixões avassaladoras, a gente acaba amaldiçoado como o lenhador. E além de estarmos na roda de ratos, a gente não consiga mais desfrutar nenhum momento de prazer humano, de vida. Estaremos apenas sobrevivendo. Em resumo, basicamente é isso. Acaba ficando uma dica, né, de leitura. Mágico de Oz é realmente maravilhoso, cara. Que livro maravilhoso. Vou deixar também linkado aqui algumas resenhas, algumas obras da literatura clássica infantil que eu gosto bastante, que eu considero que trazem grandes aprendizados. E com isso eu meio que esclareci o sentido do conteúdo anteriormente postado, né? Aquela coisa do não seja homem, né? De que não é bem para você abandonar sua natureza, suas crenças, mas conseguir se disciplinar sobre isso. Se conseguir abandonar, melhor ainda, né? Desde que com esforço, com meditação, com uma certa racionalidade, adotando aí uma filosofia de vida de maior distanciamento, porque o mundo hoje não está fácil, né? Se nessa época aqui não estava, imagina hoje. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.